Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que está sendo assistido esse vídeo. O meu grupo escolheu como tema para ser alvo de debate aqui nessa apresentação a importância da teoria dos jogos no direito econômico do Brasil. A teoria dos jogos ela foi originada por um matemático conhecido como von Neumann em um artigo científico que foi publicado em 1928. Ela é um instrumento de grande aplicabilidade, principalmente na seara econômica, e ela visa tanto interpretar quanto estudar o comportamento dos agentes, o comportamento dos investidores. Um matemático que teve uma participação essencial para o desenvolvimento dessa teoria foi John Nash. E é por isso que, obviamente, essa teoria é tanto conhecida como teoria dos jogos, quanto equilíbrio de Nash. John Nash ele criou uma fórmula matemática que permitiu, de maneira quase absoluta, determinar o comportamento futuro de qualquer pessoa. Inclusive, essa fórmula ela rendeu um prêmio Nobel a John Nash, porque a partir da sua criação, ela foi utilizada exclusivamente na seara econômica. E daí dava para identificar, dava para prever o comportamento dos investidores e, por conseguinte, estudar qual seria a melhor aplicação financeira naquela situação. Então, foi a partir da junção da matemática com a economia que a obra, a teoria dos jogos e o comportamento econômico foi criada. Então, assim, a teoria dos jogos... A teoria dos jogos, ela possui uma forte influência em diversas áreas, entre elas a economia, a área militar, ciências políticas e, mais especificamente, o direito. No direito, essa teoria ela vai atuar na indução dos comportamentos almejados, buscando determinar as regras que já são de prévio conhecimento dos agentes sociais. Porque, nesse caso, o direito ele é pautado em constituições, em leis, em regras sociais que predeterminam restrições ao comportamento humano. Então, a teoria dos jogos ela pode ser utilizada de uma maneira que os agentes racionais que compõem essa sociedade, que é limitada pelas constituições e pelas leis e regras, é uma maneira de se buscar o seu objetivo da melhor maneira, sabendo dessas restrições e dessas regras que são impostas e que nós necessitamos seguir. Mais especificamente no direito econômico, a teoria dos jogos, ela traz uma análise que busca equacionar os conflitos existentes no mercado, de maneira que se contrapõe à teoria da concorrência perfeita, que a teoria da concorrência perfeita ela vai trazer uma ideia de que um só componente do mercado, um só agente no mercado não tem a possibilidade de determinar o preço de um determinado produto, que no caso, quando a gente entra com a teoria dos jogos, ela diz justamente o contrário. Bom, dando continuidade ao assunto, o método da teoria de jogos é conceituada como buscar analisar as decisões que serão tomadas de acordo com os participantes que estão participando. E tem dois objetivos, que é auxiliar no entendimento teórico no processo de decisões dos agentes que interagem e desenvolver nos agentes a capacidade de raciocinar estrategicamente. A teoria também busca analisar e busca visar a interação entre os agentes de uma forma estratégica, ou seja, os agentes que ali estão participando, eles precisam possuir uma estratégia para que a teoria seja efetivada. E tem como também objetivo a interação, agentes, raciocinalidade e comportamento estratégico. Bom, como eu falei, existem esses quatro: a interação, agente, comportamento estratégico e a raciocinalidade. A interação é feita com que os agentes que ali estão envolvidos influenciem nas demais decisões dos outros agentes. O agente é aquele que toma as suas próprias decisões. Para terminar, a raciocinalidade é aquele onde o agente irá pensar de uma forma racional para que eles tenham um melhor resultado. E o comportamento estratégico é a tomada de frente que serve como parâmetro na teoria econômica. A possibilidade de uma análise antes da tomada de decisões em prol de saber qual é a melhor opção, qual é a mais vantajosa, a que tiver o menor prejuízo possível. Sempre que houver múltiplos jogadores,
passa a ser analisada em prol da menor margem de erro possível, além da previsão de forma antecipada das ações e das ações dos jogadores à sua volta. Por exemplo, quando uma empresa ela adota a diminuição de seus produtos, dos preços dos seus produtos, para gerar um maior lucro e um maior consumo, entretanto, quando outras empresas concorrentes elas percebem essa opção de estratégia e diminuem também seus produtos, os preços de seus produtos, nota-se o insucesso dessa ação, dessa estratégia. O que acontece? Desse modo, fica para entender que a decisão ela não depende de uma só ação, ela depende de uma combinação de uma série de ações em cadeia, de modo a chegar em um equilíbrio comum. A teoria dos jogos, ela prova dessa forma que foi uma revolução na economia, visto que ela aborda problemas cruciais em modelos econômicos anteriores, de forma que, por exemplo, a teoria neoclássica de economia, a qual era difícil entender a antecipação de empreendedorismo, não consegue lidar com a concorrência imperfeita. Sendo a teoria dos jogos benéfica para modelar comportamentos concorrentes entre agentes econômicos, de maneira geral, as empresas possuem várias opções estratégicas que afetam sua capacidade de obter ganhos econômicos. Por exemplo, as empresas podem enfrentar dilemas como desenvolver novos produtos ou desenvolver novas estratégias de marketing para os antigos. Desse modo, para solucionar esse problema, muitos economistas costumam usar a teoria de jogos para entender comportamentos das empresas de um oligopólio. Algumas empresas conseguem crescer continuamente até dominar o seu mercado, ocupando a maior parte do market share. No entanto, para que isso ocorra, é preciso de uma estratégia dominante, da qual o movimento de outras empresas não influencie nos resultados desta. Muito se discute sobre o impacto econômico das atuações por parte dos operadores de direito, ainda mais quanto às decisões judiciais com vistas a proporcionar resultado jurídico mais seguro, a distribuição da justiça e estabilidade das relações sociais. De acordo com a análise econômica do direito, a opção por parte dessa solução, que não há outra, deve dar-se através de escolha daquela que, em determinado contexto social, proporcionaria maior bem-estar, maior maximização de riquezas e interesses e maior eficiência sem abandonar conceitos éticos e morais. A utilização desta teoria dos jogos pode proporcionar perspectivas diferentes para a análise de diversos procedimentos do campo jurídico, proporcionando ainda melhor expectativa quanto aos resultados e consequências das tomadas de decisões.